bom dia a você, bom dia aí a todos os ouvintes. Estamos aqui de fato terminando a reunião de Davos, foi extremamente bem sucedida do ponto de vista brasileiro. O que o senhor identifica como pontos que mostram este bem-sucedido, no seu entender? Em primeiro lugar, quando viemos aqui o ano passado, existia uma expectativa muito positiva em relação à evolução da economia brasileira e as possibilidades de crescimento, mas era ainda uma expectativa, na medida em que estávamos ainda vivendo a maior recessão da nossa história. Tínhamos saído do ano de 2016, uma queda do produto brasileiro de mais de 3%. Estávamos ainda no início do primeiro trimestre, quando não tínhamos dados ainda sobre o crescimento que já ocorreu no primeiro trimestre. Agora não. Já temos dados sólidos de crescimento brasileiro no ano de 2017, em que já houve crescimento por diversos trimestres e uma previsão de crescimento anual também. E um consenso de que existe uma perspectiva de crescimento bem mais forte em 2018, que no caso da nossa projeção é cerca de 3%. A inflação já foi a menor desde 1998, que é o que já foi registrado formalmente pelo IBGE em relação a 2017, e temos também dados positivos sobre a inflação medida pelo INPC, que mede o custo de vida que atinge mais as classes de menor rendimento. Portanto, é um cenário bastante positivo e consolidado de crescimento da economia brasileira. E esses dados já são percebidos pelos investidores internacionais? Que tipo de interesse tem sido demonstrado nesse momento, levando em consideração que quando o senhor viaja para Davos, viaja ainda sob o impacto da notícia de um rebaixamento de nota do país e com risco de rebaixamento em outras agências. Como fica essa percepção hoje desse investidor, pelo que o senhor percebeu nas várias conversas que teve em Davos? Em primeiro lugar, é muito importante deixarmos claro essa questão de rebaixamento do país. Fica parecendo uma coisa grandiosa, né? Quando na realidade isso é uma coisa muito específica. A agência está avaliando uma questão específica e pontual, que é o fato de que a evolução fiscal dos próximos anos ainda estará dependendo da aprovação da reforma da Previdência, isto é, a trajetória fiscal consolidada dos próximos anos, sob controle, etc. A agência não está discutindo, em primeiro lugar, o crescimento do país, não está discutindo a criação de empregos, não está discutindo tudo aquilo que interessa ao povo brasileiro, ou a inflação, tudo. Aliás, a inflação foi mencionada como um ponto positivo. O que eles discutiram basicamente é dizendo que, em virtude do adiamento da votação da Previdência, eles tomavam essa atitude de cautela e aguardariam a votação da Previdência agora em fevereiro e também das outras medidas de ajuste fiscal, seja a tributação de fundo exclusivo, seja a decisão sobre o alinhamento do aumento dos funcionários públicos, etc. Em resumo, é uma questão pontual referente às medidas de ajuste fiscal em discussão no Congresso Nacional. Nós enfatizamos, inclusive, na nossa nota, que mesmo nesse sentido o Congresso Nacional tem aprovado reformas muito importantes e que tem, portanto, dado demonstrações claras de que essas próximas reformas, seja a reforma da Previdência, seja a modernização tributária no futuro, além das medidas fiscais
deverão ser aprovadas. Em resumo, é uma questão muito específica e pontual referente à questão fiscal. Mas, e sinaliza também que vai estar observando essa questão de crescimento e outras coisas para o futuro. Agora, isto já é um dado consolidado. Portanto, o país está crescendo, o país criou o ano passado mais de 1.400.000 empregos e deve criar esse ano mais de 2,5 milhões de novos empregos. Agora, o senhor mesmo já chamou a atenção a questão da reforma da Previdência e tem feito esse esforço pela aprovação da reforma. Ontem nós tivemos dados da dívida pública federal, aumento de 14,3% em 2017, situação extremamente complexa. A única ferramenta que se tem para combater isso hoje é a reforma da Previdência? Sim, em termos objetivos adicionais, sim. As demais medidas já estão sendo tomadas. Por exemplo, foi aprovado o teto de gastos, que está sendo obedecido, e foi obedecido em 17, está sendo obedecido em 18, que limita severamente o crescimento de gastos, né? Com o teto, este governo será o primeiro governo desde 1991 em que o total de gastos como percentagem do produto será menor do que no último ano do governo anterior. Portanto, isso já existe sim um controle de gastos bastante forte. Agora, se nós olharmos os dados da Previdência Social de 17, que foram divulgados nesta semana, fica claro de que o grande problema é a Previdência, isto é, os gastos da Previdência representando um grande percentual do orçamento da União e crescente, né? Então, nós tivemos aí um déficit de mais de 200 bilhões de reais da Previdência Social no Brasil. Portanto, este é o fato fundamental, quer dizer, o déficit da Previdência foi superior ao déficit total do governo federal, o que significa que as demais contas, inclusive, são superavitárias. Portanto, não há dúvida de que é absolutamente necessário que se faça a aprovação da reforma da Previdência para que as despesas possam ser controladas no futuro, porque a Previdência são despesas obrigatórias que crescem sem possibilidade de controle do Executivo, são despesas fixadas pela Constituição. Apesar disso, o senhor percebe a dificuldade que o governo tem nesse momento de aprovação da Previdência. No seu retorno para o Brasil, o senhor pretende discutir novas concessões para que esse texto seja aprovado ainda em fevereiro? Olha, nós, a princípio, estamos mantendo firmes a posição de que o substitutivo que está atualmente em discussão plenária da Câmara é um substitutivo, é um plano bastante equilibrado, justo, correto e que estabelece uma maior igualdade entre não só as diversas faixas de renda, mas entre aqueles que trabalham no setor público e no setor privado. Não há dúvida que hoje existem alguns setores que se beneficiam mais. Por exemplo, aqueles que estão na camada da população que ganham menos, isto é, os 20% de menor renda, hoje normalmente não conseguem, a sua grande maioria, completar 35 anos de contribuição com carteira assinada. Portanto, eles tendem a se aposentar por idade, aos 65 anos. E aqueles que se aposentam por tempo de contribuição, portanto, por uma idade menor, muitas vezes na faixa de 53, 54, 55, 56 anos, são pessoas que têm renda maior, né? E, portanto, fazem a contribuição durante os 35 anos. Isso é uma das grandes distorções, além do setor público, que tem a integralidade, isto é, tem o salário integral na aposentadoria, ao contrário de todos os trabalhadores brasileiros do setor privado. Portanto, é muito importante isso e nós acreditamos, sim, fortemente, de que haverá uma grande possibilidade, na medida que tudo isso está sendo esclarecido para a população e para os congressistas, de que a reforma da Previdência
venha a ser aprovada agora. O senhor sabe que no discurso político a gente tem que ficar prestando muito bem atenção em cada palavra. O senhor começou respondendo assim, a princípio. Quando fala a princípio, é porque pode ter um desfecho diferente, pode ser até aceitável à medida de que o país precisa da aprovação dessa reforma? Não. Não. Quando eu digo a princípio, é porque o Congresso Nacional é soberano. E não me compete a nós, não nos compete a nós, do Executivo ou de outro setor, determinar o que o Congresso vai fazer. Eu não posso afirmar para você. O Congresso vai votar assim. Não. Deputados, senadores, têm liberdade de voto, garantido pela Constituição e parte do Estado de Direito da democracia. Portanto, eu tenho que respeitar a soberania do Congresso. Eu não posso dizer, isto vai acontecer. Eu tenho que ter, a princípio, isto vai acontecer. Isto é a nossa expectativa. Portanto, a minha palavra é precisa exatamente no sentido de que é isso que é a minha expectativa. Agora, eu não posso determinar ou dizer exatamente o que cada congressista vai fazer, porque isso seria, entre outras medidas, irrealista e autoritário. Tá? Nós temos que respeitar, sim, a soberania do Congresso Nacional. Portanto, a princípio, é a minha expectativa, é o que eu acho que vai acontecer. Agora sim ficou claro. É o que melhor que podemos fazer. Tá certo. Ministro, só para encerrar nossa conversa aqui, tivemos aí condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. Para um candidato como o senhor, que se apresenta como um homem de centro, isso facilita o processo eleitoral? Olha, independente de decisão sobre a minha candidatura no futuro, ou não, não há dúvida de que uma eventual não candidatura do ex-presidente Lula beneficia, sim, os candidatos do centro, na minha avaliação. Certamente, eu acredito que candidato de extremistas tem limitação, tem teto de votos, e não há dúvida de que existem simpatizantes do ex-presidente que não necessariamente são militantes do partido e etc., e que estariam dispostos, sim, a votar em candidatos do centro do espectro político, que são aqueles candidatos que representam, no momento, o equilíbrio e a trajetória de reformas e de recuperação e de modernização da economia brasileira. Ministro Henrique Meirelles, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco. Um bom último dia de encontro em Davos e bom retorno para o Brasil. Bom dia. Obrigado, bom dia.